boa noite a todos, sejam muito bem-vindos aos Rosa Cruz e aqui no Rosa Cruz. É um prazer tê-los todos aqui. Vou fazer uma breve apresentação da palestrante, a senhora Elcinéia Figueira de Matos. Ela é Rosa Cruz desde 1989, graduada em Psicologia e Letras, pós-graduada em Relacionamento Amoroso e Sexualidade Humana, com extensão universitária da Unipaz. Então, eu peço à nossa digna palestrante que comece a nossa palestra. Todos, obrigada por suas presenças, obrigada ao digno grande conselheiro, Frater Luiz Augusto, por me convidar a trazer um tema para a nossa reflexão nesse tempo tão intensivo para todos nós, né? E quando ele me pediu para preparar um tema, um trabalho para esse encontro, eu pensei nisso, pensei nesse tempo de escuridão que estamos passando e o quanto nós precisamos trazer luz a esse tempo, né? Para que possamos atravessar e, quem sabe, até chegar a um tempo de reconstrução mais lá na frente. Então, essa palestra se chama Em Tempo de Escuridão, Fiat Lux, e que essa reflexão possa ser para o nosso bem e para o bem de todos. Próximo slide. Eu quero começar essa reflexão com uma poesia do João Guimarães Rosa, quando esse tema me veio para começar a trabalhar, e quando eu comecei a observar esse tempo que nós estamos atravessando, com tanta obscuridade, por tudo, pela intensidade que ele chega, né? Eu lembrei de uma poesia do João Guimarães Rosa, um poeta mineiro, escritor, médico e diplomata brasileiro, né, mineiro lá do século XIX, e ele escreveu esse texto que resume bem o que nós precisamos no dia de hoje. O correr da vida embrulha tudo. A vida é assim, esquenta e esfria, aperta e daí afrouxa, sossega e depois desinquieta. O que ela quer da gente é coragem. E aí, o grande ponto a se pensar na coragem, né? Por que essa poesia me chamou tanto a atenção? Porque é um tempo realmente de grandes transformações em nossa vida, muita mudança, e que nós precisamos ir de encontro à coragem. E aí eu fui buscar o sentido etimológico dessa palavra. Eu gosto muito de conhecer, né, o sentido etimológico das palavras. E aí eu descobri que coragem tem uma origem no latim, coraticum, composto de cor, que é coração, e o sufixo aticum, para indicar uma ação da palavra anterior. E aí, então, literalmente, pelo sentido etimológico, a palavra significa uma ação do coração. Até porque naquela época acreditava-se que era nesse órgão que a coragem se alocava. Então, é muito interessante a gente pensar a partir do sentido etimológico o quanto a coragem é o sentimento, a ação mais importante da gente caminhar nesse tempo de escuridão, porque o que nós precisamos, acima de tudo, é buscar essa ação do coração. Como ele bem diz, nessa grande travessia da existência, que é dual, que uma hora está aqui, uma hora está ali. Uma hora sossega, daqui a pouco desinquieta, e nesse momento ela trouxe uma grande desinquietação. Vamos então analisar no próximo slide. Vamos ver por que a coragem é tão necessária. De março para cá, nós fomos convocados a uma mudança de vida que fez uma ebulição no nosso mundo emocional. Um vírus vindo lá da China, passando por vários aeroportos, foi caminhando daqui, dali, chegando em vários países, chegou ao nosso país. E aí, as informações que nós tínhamos a partir da área médica é que é um vírus atípico. Por que é atípico? Atípico porque ele se comporta de uma maneira completamente diferente no organismo. Ele se instala rapidamente, mais que a média dos demais vírus. Normalmente, o tempo de incubação de uma virose é de 10 a 14 dias, e para esse vírus ele tem sido de 3 a 8 dias.
Após o contato com uma pessoa com vírus, em média, 3 dias depois os sintomas aparecem, e mais do que instalar uma gripe, que pode se desenvolver por uma pneumonia, em alguns casos, em um bom número de casos, instala-se uma pneumonia quase que imediatamente. Então, entramos em contato com uma ameaça real. Um vírus atípico que trazia uma ameaça real. Não há vacina, algo muito novo. Não há vacina, não há um remédio que diga que esse remédio domina a situação. Né? Existem grupos daqui, grupos dali que tomam determinadas medicações, têm resultado, mas não é 100%, não é geral. O número de mortes é muito alto. Então vieram essas ordens, essa pancada emocional em cima de nós. Lave as mãos, use álcool gel, não abrace, não beije, não dê a mão, use máscara, há risco de morte, fique em casa. E aí o nosso mundo emocional entrou nessa profusão de emoções que a gente vê pela imagem. Né? Um turbilhão, porque mudava completamente a nossa forma de estar na existência. E a partir daí, começamos a analisar as consequências dessas mudanças que exigiam cuidados, mas que traz uma linha tênue de sair do cuidado para uma patologia, que é o que nós vamos refletir a partir de agora. Então, vamos ver o próximo slide. Complicados, abrindo esse risco, essa linha tênue de sair do cuidado para a patologia, que é o que a gente vai refletir aqui. Próximo, Renato. E aí vamos perceber o que vai, as consequências diante dessa profusão de emoções que estão surgindo dentro de nós desde março, é que a ansiedade e o medo são os mais prementes que começam a ocorrer. Então, o que vamos ver ansiedade e medo no nível normal? A ansiedade é um sinal de alerta que serve para avisar sobre um perigo iminente e possibilita a tomada de medidas para enfrentar uma ameaça. O medo... Um clique, Renato, por favor. O medo é um sinal de alerta similar, distingue-se da ansiedade por ser uma resposta a uma ameaça conhecida, externa, definida ou de origem não conflituosa. Então, veja bem, desde os homens ancestrais, nós precisamos ter esse nível de ansiedade e medo para poder preservar a nossa vida. O homem ancestral, por exemplo, ele vivia em condições de muito risco, de muito perigo. Ele estava nas cavernas, podia cair um galho, e aquilo podia ser também aquele barulho, tanto podia ser um galho, quanto podia ser um predador que acabava com a vida dele muito rápida. Então, rapidamente, né, o cérebro emitia informação lá para o sistema nervoso, e ele alterava o seu organismo para que ele rapidamente tomasse uma decisão se ele lutava ou se ele fugia. Lutou, fugiu, a vida está legal, que ótimo, volta tudo ao normal, vida que segue. Mas aí começa a entrar a ansiedade patológica. Ansiedade e medo normais para preservar a vida. O que entra uma ansiedade patológica? A ansiedade patológica é uma resposta a uma ameaça desconhecida, interna, é vaga, ela tem uma origem conflituosa. E por ser um padrão comportamental limitante, pode vir acompanhado de sentimento de tristeza, de depressão, angústia, baixa autoestima e baixa autoconfiança. Então, ela vai se diferenciar de uma ansiedade normal, porque ali eu sei que é um perigo real, o meu organismo se altera para que eu tome a decisão se eu luto ou fujo, passou o sistema nervoso parasimpático, restaura tudo e a vida vai seguir. Aqui não. A pessoa viveu uma ansiedade, em algum momento passou por algum momento da vida dela por uma situação ansiogênica, e dali a algum tempo o organismo se prepara para lutar ou para fugir, sem que de fato esteja acontecendo um risco à vida dele. Então é algo de um nível interno que vai precisar de trabalho. Próximo, Renato. As sensações dessa ansiedade patológica é um sentimento difuso e desagradável, e acompanhado de sintomas como cefaleia, perspiração, palpitações, aperto no peito, leve desconforto abdominal, insônia inicial. Ou seja, a gente sabe que alguém está com um nível de ansiedade maior
porque ela deita e os pensamentos começam a vir, ela não consegue dormir, ela vai dormir às vezes por puro esgotamento do corpo físico lá para as 3 horas, 4 horas da manhã, por aí. Porque o pensamento daquela pessoa, da pessoa no nível de ansiedade patológica, nunca está no presente. Ou ela está no passado, ou ela está no futuro, na maioria das vezes no futuro. Então ela deita, ela está preocupada com o trabalho de amanhã, o que vai ser, como vai ser daqui a 2 anos. E aí a mente, trabalhando o tempo todo, ela sofre essa insônia inicial. E os efeitos sobre o pensamento e o aprendizado dela, né? Entra aquele medo irracional. Ela tende como pensamento a superestimar o perigo e a subestimar a capacidade de resolver aquele perigo. Então, ela pode estar em qualquer lugar, dentro de um ônibus, dentro do trabalho, dentro de casa, ou num show, em qualquer lugar, e o organismo começa a ter um pique de ansiedade, que a gente chama, que são várias sensações, uma sensação de morte, uma sensação de o corpo pode tremer, eu posso suar, posso ter dor, um desconforto abdominal. E, às vezes, acontece uma única vez, e não se identifica como uma ansiedade patológica, um momento lá qualquer, mas a repetição dessas crises vão se estabelecer transtornos maiores que têm uma relação com a ansiedade. Próximo. Então, veja bem, desde março, quando nós precisamos atravessar, fomos convocados a atravessar um momento mais denso da nossa experiência humana, o que naturalmente se evocou em cada um de nós são medos ancestrais, que é o medo do fracasso, há uma mudança radical na economia mundial, isso é um fato, né? E aí a gente não sabe o que vai acontecer. Eu tenho uma empresa, será que eu vou conseguir? Eu perdi meu emprego, será que eu arrumo outro depois? O medo do futuro, como vai ser o futuro, como vai ser, a gente não sabe de nada ainda, o que vai ser, né? Alguns filósofos contemporâneos falam de um novo normal, não será exatamente como vai ser, virá um novo normal, o que será esse futuro? E esse medo do como eu vou recompor o meu tempo ocorre naturalmente. O medo da dor, porque é um sofrimento físico, evoca esse medo da dor, e o maior de todos os medos, aquele que a gente não quer nem ouvir falar, que é o medo da morte, né? Porque a gente é informado disso o tempo todo. E a morte, apesar de... O encontro está marcado, né? Ainda não passa ao outro lado, não, Renato, por favor. Apesar da gente não ter esse encontro marcado, eu gosto muito de um filme, não sei se vocês já viram, chamado Encontro Marcado, né? Que a morte está lá, encontra alguém mais velho, depois se apaixona pela filha mais nova. A gente tem um encontro marcado. A gente só adia esse encontro o mais possível. Todo o conhecimento científico, toda essa memória ancestral que a gente tem lá do homem ancestral, é para que eu adie esse encontro o máximo possível, mas isso faz parte, né? Uma vez eu ouvi um grande sábio falar que a gente não consegue ter paz na vida enquanto não acolhe que a morte faz parte da minha experiência humana. A gente quer que ela demore bastante, mas ela faz parte. Mas, de qualquer forma, como esses medos ancestrais são naturalmente evocados diante de uma experiência, como é que a gente está vivendo? Aí a gente corre riscos de fazer patologias mais severas. Esse é o grande objetivo da gente observar os cuidados que a gente tem que ter para estar no cuidado e não entrar nas patologias. Por quê? Porque patologias ansiogênicas são bem severas. Vamos ver agora todas as patologias ansiogênicas que a gente conhece. Transtorno de pânico com ou sem agorafobia, fobia específica, fobia social, transtorno obsessivo-compulsivo, TOC, que é um dos mais severos dos transtornos de ansiedade, transtorno de estresse pós-traumático, transtorno de estresse agudo, transtorno de ansiedade generalizada, transtorno de ansiedade devido a uma condição médica geral, às vezes a ansiedade vem porque algumas patologias evocam essa ansiedade maior, transtorno de ansiedade induzido por substâncias, uso de substâncias lícitas ou ilícitas, ou a mistura delas, transtorno de ansiedade sem outra especificação. Então, como vocês veem, a ansiedade abre patologias, vários níveis de patologias. E dentre essas, a minha escuta, a minha observação com o que eu estava vendo na rua, quando eu ia à rua, quando eu vou ao banco, quando eu vou ao mercado,
quando eu escuto pessoas, amigos, dentro do meu prédio, eu comecei a perceber que alguns desses transtornos, algumas dessas patologias, estão muito nessa linha tênue de sair do cuidado e evocar uma patologia. E essa é a importância da gente se observar, observar o que ocorre e, se possível, mudar um pouco a curva dessa estrada para que a gente atravesse esse tempo com luz acesa, para a gente estar bem depois, porque vai passar, como dizemos, o tempo todo. Vamos ver a próxima. Então, entre esses transtornos, o que mais me chama a atenção de trazer a vocês os cuidados que devemos ter. O transtorno de pânico com ou sem agorafobia, vou explicar um pouquinho rapidamente depois. O transtorno de estresse pós-traumático. O transtorno, o próximo, Renato, de estresse agudo. O transtorno de ansiedade generalizada. Fobias específicas e sociais, elas podem se abrir com muita força, e o TOC, o transtorno obsessivo compulsivo, como eu falei antes, é um dos mais severos. Então, entre todos aqueles transtornos, esses aqui vale a pena a gente observar para que a gente não faça essa travessia dessa linha tênue, porque a possibilidade enorme devido à própria dinâmica do que a gente está vivendo desde março. Então, vamos ver no próximo slide as sintomatizações desses transtornos para que a gente possa se observar. O transtorno do pânico ocorre a partir de um contato com uma situação ansiogênica. O pico de ansiedade aguda é um pico de ansiedade aguda intensa de 20 a 30 minutos. Ou seja, como eu expliquei, a pessoa... No pânico, eu posso estar em qualquer lugar e todo o meu organismo se altera. Eu vivo várias sensações, todas muito intensas, e a sensação de que vou morrer é quase que iminente. E isso dura o tempo maior, porque quando numa ansiedade, no medo normal, ela dura enquanto o perigo está ali. Passou, o perigo passou. Aqui não. Aqui a pessoa tem esse pico agudo, ele dura um tempo maior, a sensação é terrível, pode fazer uma pessoa paralisar em casa, né? E não conseguir mais sair sozinha, em algum local sozinha, e ela pode fazer ainda uma comorbidade, que é a agorafobia. A agorafobia é o medo de um local público, né? Ou ela tem medo de atravessar uma ponte, ou ela tem medo de atravessar de barco, ou ela tem medo de entrar dentro de um ônibus, ou de ir a um supermercado, ou de ir numa praça. E, gente, o que a gente está ouvindo o tempo todo? Não é isso? Não vá, tem perigo, não vá para aqui, não vá para ali, não entra ali. Não. E aí, quem tem uma portinha numa ansiedade pode correr o risco de viver isso. Por isso, a importância, quando a gente ouve assim, não fica ouvindo tantas mais um dia, não acumule tanto pavor, é porque a gente corre um risco de, daqui a pouco, em algum tempo, essas crises podem começar a acontecer. Por quê? Porque nós vivemos um momento altamente ansiogênico, é um fato. Próximo. O estresse pós-traumático é a revivência de um evento extremamente traumático. A pessoa sente ou age como se o evento estivesse acontecendo novamente. Ou seja, se eu entro nesse nível de estresse que se acumula, que fica muito intenso, vejo televisão o tempo todo, vejo as mais notícias o tempo todo, posso até nesse momento passar razoavelmente bem, mas daqui a algum tempo a pessoa pode viver esse pós-traumático. O psiquismo entende como altamente ansioso esse momento, e dali a algum tempo tudo já acabou, se Deus quiser vai passar rápido, tudo já passou, mas ela começa a reviver as mesmas sensações desse momento. Próximo. Misto ansioso-depressivo. Como tem muita ansiedade e também muita angústia, a gente vai falar um pouco de depressão depois, as duas coisas podem entrar com imensa intensidade, tanto a ansiedade quanto a depressão, né? E aí a gente vai percebendo que o sono começa a ficar alterado, muito agitado, muitos pesadelos. A pessoa pode estar fazendo esse misto de tanto um aumento de ansiedade quanto um aumento de depressão.
Próximo. O estresse agudo, após a vivência de um evento aflitivo, uma pessoa viveu algo muito aflitivo, surgem sintomas dissociativos, como uma sensação subjetiva de anestesia, de estar como num sonho, uma amnésia dissociativa. Ou seja, se eu fico retroalimentando muito estresse, muita aflição num momento como esse, pode, dali a algum tempo, ter essa sensação de anestesia, parece que eu não estou bem aqui, parece que eu estou meio que sonhando, e isso significa que um estresse agudo está acontecendo. Às vezes, uma pessoa, quando vivenciou um assalto ou dentro de um ambiente de grande intensidade com algo muito aflitivo, ela pode viver esse momento de estresse agudo. E a gente está vivendo isso, é importante observar. Né? Próximo. A ansiedade generalizada é uma preocupação interminável, ruminante, com a família, com questões econômicas, o trabalho, as doenças, as relações interpessoais, e aí começa a haver uma dificuldade de concentração, falta de memória e muito mal-estar, por causa dela se generalizar. E, gente, quem é que não está preocupado com isso, né? Família, questões econômicas, e a gente é bombardeado com isso o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. Então, a atenção que tem que ter é porque a gente sabe o que está ali e a gente tem que sair um pouco dessa concentração de muita intensidade, porque esses níveis podem ocorrer. Próxima. E aí uma outra é a fobia específica, porque as pessoas com fobias, o medo, ela evita, tanto ela tem medo quanto ela evita alguns lugares especificamente, ou alguns animais, algumas situações. Então, elevadores é um caso, avião, e aí hoje a gente está o tempo todo, cuidado com o elevador. Eu recebi até, achei até interessante, que eu recebi alguns pelo WhatsApp, algumas imagens, olha, eu vi uma pesquisa, elevador tem muito vírus ali dentro, cuidado, tem ali, faça isso, avião, aeroporto, e aí com o tempo, isso muito retroalimentado, a pessoa pode fazer uma fobia, por exemplo, não conseguia entrar mais no elevador, não conseguia mais pegar um avião para viajar. Veja bem, hoje a gente está no cuidado com essas coisas. A gente não tem que fazer essa linha para patologia, não conseguir mais fazer coisas que são interessantes para a nossa vida. Né? Próximo. Esse aqui eu chamo mais atenção, especifiquei um pouco mais o TOC, porque é um dos transtornos de ansiedade mais severos. O TOC é o transtorno obsessivo-compulsivo, são obsessões e compulsões para reduzir a ansiedade e o sofrimento. A ansiedade é tão grande que a pessoa entra uma obsessão qualquer, um ritual, e para poder dar conta dessa ansiedade que está acontecendo por uma ideia intrusa, um pensamento intruso. Então, é muito comum, para quem já sofre de TOC, exatamente ter a sensação de que tem germes nas mãos o tempo todo e que ela tem que lavar as mãos o tempo todo. Se vocês viram aquele filme Melhor Impossível, né, com Jack Nicholson, era interessante que era uma pessoa com TOC, ele não só lavava a mão, mas que não podia trocar nem o sabonete, né? Ele tinha um monte de sabonete no banheiro, e aí ele pegava o sabonete, lavava, jogava fora. Pegava outro, lavava fora. E ele fazia esse ritual para dar conta da ansiedade. Na rua, ele só podia subir no bloco preto e não no branco, enfim. Ele mostrava bem as características do TOC. Próximo item. Então, a pessoa lava as mãos repetidamente, porque é assaltada por pensamentos desconfortáveis acerca de estar contaminada por germes. Ela também mantém objetos ou utensílios ordenados em rígida sequência. Se tira dessa sequência, isso provoca uma ansiedade, um desconforto muito grande. Checa repetidamente trincos e fechaduras. Então, veja bem, a gente está sendo informado o tempo todo. Lave as mãos, passe álcool gel. Não é verdade? Para quê? Para que eu tenha mais cuidado, evite que o germe mate o germe. Então, eu vou ali no mercado, passo o álcool gel, chego da rua, passo o álcool gel, lavo as minhas mãos, está tudo bem. E algumas pessoas, e um bom número de pessoas, entra em casa e lava a mão e passa o álcool e lava a mão de novo. Não, outro dia eu ouvi uma amiga falando, não, eu
Eu toda hora lavo a mão, passo álcool, lavo... Eu falei, mas não precisa, por que você está fazendo isso? Você está dentro de casa. É o cuidado, fica na linha do cuidado. Né? Tem que passar álcool na fechadura, nas chaves. E a pessoa não dá conta, ela pode começar a lavar isso, a fazer várias vezes. E por que razão? Porque a gente está sendo informado isso o tempo todo. Se você não entrar na mente racional, se o ponto da racionalidade não entrar, e se a emoção dominar o nosso cérebro, no momento que isso é muito sobrecarregado em cima de todos nós, quem tem pode sobrecarregar terrivelmente, e quem tem uma portinha próximo de muita ansiedade corre o risco de entrar naquilo que não vale a pena entrar. Então, a gente tem que ter uma atenção de que todas as informações que vêm são para o cuidado, identificar se é um cuidado que está sendo feito e perceber que tem um risco de ir para um outro lado que a gente não quer ir. Próximo. E aí vamos entrar numa outra densidade emocional, além da ansiedade, como a gente viu que é natural, normal acontecer num período como esse. As angústias entram. Por que elas entram? Porque o tédio e a frustração, eles entram quando saímos de uma rotina de maneira bruta. E nós saímos de uma rotina de maneira bruta. Isso provoca uma sensação de vazio na maioria das pessoas, né? E a sensação de vazio pode predominar pensamentos negativos, pode vir sentimento de desesperança, de tristeza, de pessimismo, ou de inquietação, irritação, uma agressividade, porque em algumas pessoas a depressão, ela, mais do que apresentar tristeza, ela apresenta uma irritação, uma agressividade muito grande. E aí, veja bem, claro que um momento como esse, em que nós fomos retirados de maneira bruta da nossa rotina, ele traz uma angústia. Mas a gente tem que ter um cuidado para não ir para a linha da melancolia, que é uma travessia bastante dolorosa e complicada. Um outro risco diante dessa sensação de tédio são as atitudes impulsivas e compulsivas. Ou seja, como está vazio, eu não posso ir ao shopping, eu não posso ir aqui, eu não posso ir ali, eu posso entrar na internet e comprar muito e fazer um problema lá na frente, porque a conta vai chegar e a gente tem uma crise mundial do ponto de vista da economia em função do que atravessamos. E outra atitude é a compulsão. Para dar conta desse vazio, eu como muito, eu bebo muito, eu como muito doce, eu tento ir para uma compulsão, algum nível de compulsão, e aí a gente tem que ter essa atenção. Opa, melhor eu ficar nas frutas, comer muita fruta, abusar das frutas, das verduras, e ver se a gente consegue não dar espaço para essa compulsão que naturalmente pode acontecer, né? Ou essas atitudes impulsivas. A falta de interesse por atividade pode começar a acontecer, e a gente tem que estar atento sobre isso. E a gente vai percebendo, como que você pode perceber se está havendo uma passagem de uma tristeza natural diante do que a gente está perdendo para uma melancolia, porque entra essa insônia terminal, né? A insônia terminal é aquela pessoa que está muito cansada, esgotou tanto durante o dia que ela chega, dorme imediatamente, mas se ela às 4 da manhã ela acorda e aí não consegue dormir, aí fica aquele peso, e aí, às vezes, de manhã, lá entre 6h30 e 7 horas, até dorme pelo cansaço do corpo, e meia hora depois ela está acordando. Então, temos que ter esse cuidado, um cuidado, porque há uma densidade emocional de fato, mas a gente pode atravessar sem fazer uma patologia maior. E um outro cuidado que eu chamo bastante atenção para esse momento, no risco de ir para uma melancolia, é que nós estamos atravessando um luto antecipado. O que é um luto antecipado? Um pressentimento de finitude, a indicação de uma ameaça ou morte antes do acontecimento por afastamento, né? Ou por afastamento. Por exemplo, às vezes, quem tem um parente, alguém muito próximo, alguém muito querido, com uma doença muito séria, que você sabe que não tem jeito, que vai morrer, está no hospital, está fazendo isso. A família, quem está muito próximo dessa pessoa, passa por essas etapas de luto antecipado. Por isso que alguns hospitais, alguns locais têm os trabalhos paliativos para cuidar dessa fase, porque
nós podemos atravessar, estamos atravessando um certo luto, por quê? Porque o luto entra toda vez que eu perco algo que eu não queria perder. Perdi um emprego, eu entro numa fase de luto, perdi o amor da minha vida, meu namorado foi embora, meu marido foi embora, escolheu outra, perdi qualquer coisa que é importante para mim, eu entro numa fase de luto, em etapas de luto. Mas quem vive o acompanhamento de alguém muito doente, por exemplo, sabe, não revive isso antecipado. E nós todos estamos atravessando um grande enlutamento, não é verdade? Todos nós, não é só nós brasileiros, o mundo inteiro. Próxima. Então, vamos observar a importância do cuidado, de sair, de evitar a patologia, e ficar na dimensão do cuidado, é observar o que o luto traz, as etapas que o luto traz, que nós atravessamos, todos nós atravessamos quando uma perda vem. O primeiro nível é a negação, a gente pode negar, eu vou fazer cuidados, trazendo aqui o momento que a gente está vivendo, para o que a gente está vivendo. Eu vou ter cuidado. Tem está aberto, o Rodrigo Mineta está aberto e está entrando aqui o som. Vou desligar o microfone do Rodrigo. Obrigada. A negação, né? A gente pode, toda perda, a gente pode, num primeiro momento, entrar nesse luto, né? Não, isso não é verdade, isso não está acontecendo comigo, isso não está acontecendo no mundo, é bobagem isso, então a pessoa não se cuida, não põe máscara, não se afasta dessa dinâmica do cuidado para evitar o contágio, porque a fase da negação entra sempre que a gente perde algo que a gente não quer. É uma etapa do luto. Às vezes podemos ficar tragicamente nessa etapa. Uma outra etapa que pode acontecer é a dor e a culpa, né? Quando eu tomo consciência de que realmente alguma coisa aconteceu, ou eu estou doente, ou, por exemplo, num momento como o nosso, em que afastados de nossos familiares, afastados de uma mãe, de um pai, acontece que alguém morre, pode vir um sentimento de culpa, de dor. Então é importante a gente ir trabalhando, ir percebendo, seja com terapia ou no conjunto onde a pessoa está inserida, que não tem a ver com você, tem a ver, mas isso nos atravessa nessas etapas. O próximo item, vem uma revolta, quando eu tomo consciência, é verdade mesmo, o negócio está aí, está acontecendo, tem um risco de vida, ou qualquer outra das negações que eu vinha vivendo, eu me revolto, passo um período de revolta muito grande com tudo isso. Depois posso entrar numa fase de negociação, não, vou fazer uma promessa para Deus, vou fazer uma promessa para o meu santo, e que não vai acontecer mais nada, no máximo no final do mês eu já estou trabalhando, vida que segue normal, e aí a coisa não acontece, pode não estar acontecendo, não está mudando, como nós estamos atravessando, e aí pode entrar exatamente essa fase, a tristeza sempre vem nas perdas, né? E a fase da tristeza pode ter uma paralisação nessa tristeza e até fazer um estado depressivo. E a gente tem que ir adiante dela. É verdade que eu posso ter negado em alguns momentos, em algum momento a gente fica muito dolorosa com todas as circunstâncias que se movem à volta desse momento, posso ficar revoltada, posso ter negociado, posso estar muito triste, mas eu tenho que caminhar para a aceitação do processo. A aceitação de que isso aconteceu, que eu posso ir adiante, ela é fundamental. Então, todos nós, assim, um dos grandes movimentos que todos nós podemos fazer um com o outro é exatamente ajudar que cada um chegue ao processo de aceitação do que aconteceu e até abrir espaço para uma reconstrução. A gente vai ver um pouco de cada disso, na reconstrução, quanta coisa vai acontecer. Vou dar um exemplo clássico do que aconteceu conosco. Nós fazíamos yoga lá na loja, né? 2 vezes na semana, temos a nossa yoga, todo mundo junto, e de repente chegou a ordem, parou, a loja tem que fechar. No primeiro momento a gente, não vai ser impossível, isso não está acontecendo. E depois, nossa, como é que eu faço com isso? Poxa, que chateação. A gente já tinha as turmas completas e tal. Não, mas vai ser rápido e daqui a pouco a gente vê que não é. Opa, é melhor mudar logo. E aí, por exemplo, o Luiz foi logo, chamou o Paulo, fraterno Paulo, vamos montar uma sala, vamos fazer online, vamos botar o bloco na rua, como ele costuma dizer, e reconstruímos um momento em algo que, se não houvesse essa fase da
aceitação, reconstruir uma forma outra de fazer yoga não entraria. Percebe a importância da gente caminhar? Se ainda não chegou a aceitação, a gente tem que ir caminhando, um impulsionando ao outro para que essa aceitação chegue. E aí, uma coisa que eu chamo a atenção para vocês é que essas etapas do luto, ela atravessa a todos nós. Então, alguns que têm seus companheiros, suas companheiras, seus filhos, nesse momento, às vezes, está nesse processo de luto, nessa fase da revolta, nessa fase da tristeza, dessa agitação toda, e lembra, todo mundo está no luto. Um ajuda o outro a chegar à aceitação. Um e outro podem, inclusive, abrir um espaço para a reconstrução, como o exemplo que o Luiz fez, como exemplo do que a gente está fazendo agora, né? Quando eu olhei ali, que eu falei, meu Deus, 130 pessoas ao mesmo tempo, olha que coisa, mas tem gente dali, tem gente daqui, tem gente daqui, tanta gente, é uma reconstrução, porque é algo que a gente não pensava. Eu faço palestra há anos na vida, viajo para aqui, viajo para ali, vou para ali, e de repente a gente teve que reconstruir uma outra forma de encontro. E aí eu chamo a atenção para vocês, eu fiz questão de colocar essa frase: o corpo faz o luto que não fizemos. Como todos nós atravessamos, sempre que há um luto, essas etapas, quando eu não quero entrar em contato com isso, quando eu fico preso na negação, em algum momento o meu corpo pode fazer esse luto. Eu me lembro quando eu fazia um curso na Unipaz, em que se trabalhou muito essa questão da morte, essas etapas, que a doutora Elizabeth Kubler-Ross é quem trabalhou, né, nas pesquisas dela, descobriu essas etapas que nós atravessamos. Um colega da turma, quando isso foi falado, da importância de se viver o luto, de reconhecer a dor que é a perda e de caminhar os passos que nós atravessamos para poder chegar até a aceitação, ele contou uma experiência muito interessante. Ele morava aqui em Niterói, o pai dele morre de repente, uma pessoa que estava super bem, e ele morreu, assim, teve um infarto, morreu ali. E ele falou, eu fiquei muito prático. Agi tudo, papelada, acabou, passou. Passou um mês, passou 2 meses, passou um ano e meio depois. Ele vinha no carro descendo lá de Cambuinha, se não me engano, para Niterói. E quando ele vem na estrada, toca uma música que era a música que o pai dele mais adorava. Quando aquela música entrou, ele falou que ele não sabe de onde, me lembro a frase dele, eu não sei de onde, veio um desespero, eu tive que parar o carro porque eu não chorava, eu urrava. Então, percebe? Se ele, naquele momento, aquela música não evoca o luto, essa frase, a fase da tristeza que ele não entrou em contato na época, essa tristeza aprisionada ali no peito traria consequências 100%. Alguma patologia surgiria dali com o tempo. E essa é a importância, o cuidado que a gente tem que ver de entender que essas etapas ocorrem e a gente atravessar e de um ajudar o outro. Então, nesse momento de pandemia, um ajudar o outro a chegar à aceitação e, quem sabe, reconstruirmos. Próxima. E aí eu vou trazer uma reflexão para vocês. O Christian Bobin é um pensador francês, poeta e pensador francês que eu adoro, contemporâneo, né? E eu destaquei essa poesia dele, onde ele diz assim: vamos aqui e ali à procura de uma alegria por toda parte em migalhas. E o saltitar do pardal é a nossa única possibilidade de saborear Deus espalhado no chão. Então, gente, se há uma coisa que a gente pode pensar, é que realmente grande parte da existência humana, pelo menos até agora, desde que eu existo, a gente vê que grande parte da nossa vida a gente vive atrás de uma alegria que é pura migalha, que são migalhas e migalhas. E a gente dá pouco espaço para saborear Deus olhando o saltitar do pardal. Que imagem maravilhosa o Bobin encontrou ao observar o tempo que a gente atravessa e o que é essencial na existência, né?
Então, eu achei essa poesia dele muito importante para a gente pensar em reconstrução, porque o tempo, esse momento em que nós estamos mais em casas, mais conosco mesmo, com nossa família, com seu marido, sua mulher, seu companheiro ou companheira, é um tempo que a gente pode reencontrar esse sabor de Deus. E aí pode haver uma reconstrução única, única. Então, vamos ver ali o próximo. Vamos observar esse ponto da aceitação, como é que a gente tem que olhar do ponto de vista do que atravessamos hoje. O tempo hoje exige o novo, porque, como disse, não me lembro se foi o Pondé ou se foi o Cortella, a gente tem um novo normal depois. Como que vai ser depois? A gente, igualzinho, a gente acha que é um pouco difícil, tem algo novo. Mas no aqui e agora, existe uma nova organização para a gente ir trabalhando a aceitação do que aconteceu, do que está acontecendo até a gente chegar do outro lado. Então, a primeiro ponto, uma nova organização mental. Então, a gente tem que focar em casa, quem trabalha, quem ainda está com seu emprego, tem um home office, como eu trabalho, é importante você acordar num determinado horário, é importante você colocar uma roupa, compreendendo que eu trabalho, é importante acordar e tirar o pijama ou a camisola, né? Observar que o campo do trabalho hoje mudou radicalmente. Olha o que está acontecendo aqui, como eu falei, né? Olha o que aconteceu com as nossas aulas de yoga, olha esse momento que nos faz ter um encontro onde a reflexão de ideias é possível acontecer, como está acontecendo em vários locais, né? A importância de focar, sair do futuro e focar o aqui e agora, nessa nova organização mental. É o instante que importa, acima de tudo é o instante. E essa nova organização emocional que é reencontrar novas formas de prazer. Olha o prazer de estar aqui com vocês, embora eu esteja aqui na minha casa no Ingá, e outro está lá em Porto Alegre, como tem gente de Porto Alegre, outro está em Friburgo, outro está em Teresópolis, outro está em Paraty, enfim, tem pessoas para tudo quanto é lado. Eu tenho uma grande amiga que é psicóloga também, a gente sempre teve o hábito de tomar um cafezinho à tarde, trocar ideias dentro da nossa área, não sei se ela sai na sala ou não, e ela foi para yoga também, a gente tinha um hábito de quarta-feira, no dia da aula de yoga, a gente encontrava algum café em Caraí, que a gente adorava, escolhíamos um café, íamos lá tomar um cafezinho, comer uma torta e conversávamos antes da aula de yoga. Na segunda semana da pandemia, ela me manda uma mensagem: ai, amiga, hoje é quarta-feira, que saudade da gente encontrar para tomar um café e depois ir para yoga. O que eu fiz? Na semana seguinte, na véspera, eu falei: amanhã, amiga, às 4 horas, como nós fazíamos, eu vou fazer meu café aqui, você faz o seu aí, nós vamos sentar e fizemos um café maravilhoso de 1 hora, uma nova organização emocional. A gente não tem que ficar na angústia, a gente tem que olhar para ver onde eu reconstruo onde eu faço essa nova organização. E ela é possível. Perceber a limpeza interna e externa, limpar, colocar mais coisas em ordem, que o tempo, esse tempo das coisas que não interessam tanto, às vezes, dá pouco tempo para a limpeza. E quando você limpar o externo, lembra que tem um interno que pode ter um espaço para uma limpeza, né? Uma nova organização. Nova organização financeira, isso aí é fundamental. A economia foi fortemente afetada, é um fato. Não podemos fazer de conta que tudo está bonitinho, porque não está. A gente tem um grande passo a dar. Podemos reconstruir, tem muita coisa lá na frente, mas tem um período. Mas essa organização é fundamental, não gastar tanto, lembrar de que os impulsos são naturais diante do vazio, mas que a conta vai chegar. Evitar esse impulso consumista é fundamental. Um novo ritmo à vida, horários, fazer um ritmo, um horário para você acordar como acordava antes, um horário para você desenvolver um horário para fazer práticas, né, físicas, respiratórias. Isso será fundamental, uma rotina bem estruturada acima de tudo, nesse novo ritmo. O próximo, nova observação. O que eu posso realizar? O que eu posso agir
no momento em que eu aceito, como aconteceu com o Luiz, que no momento observa, opa, eu tenho que fazer aqui, é por aqui que todo o trabalho vai continuar acontecendo. Essa escuta é fundamental. E lembrar de uma coisa importante como observação. O que eu não depende de mim, eu tenho que aceitar para atravessar bem. Okay? Muito do risco dessa linha tênue para a patologia vai exatamente porque eu nego e não aceito. O que eu posso mudar, eu mudo, eu dou um novo ritmo. Mas uma coisa é um fato. Enquanto a vacina não vem, a gente tem que atravessar esse momento. Então, eu tenho que aceitar para ficar bem, até chegar ao outro momento, ao outro lado. Evitar conflitos. Todo e qualquer conflito, nesse momento, só vai aumentar a sensação de vazio, a sensação de angústia e vai te deixar, possivelmente pode deixar a pessoa presa naquela fase do conflito, da irritação, da revolta que o luto naturalmente traz, não é? Hoje eu vi isso, eu fui a banco, hoje tinha que ir, diante dessa mudança aí em Niterói, tinha que fazer pagamentos do meu pai, eu cheguei no banco, tumulto em todos os bancos, e um homem estava agitou, não sei o quê, e a mulher falou, meu Deus, se meu marido estivesse aqui, pegava ele. Eu falei, não, deixa ele está na fase da revolta, ele ficou na revolta. Ele está atravessando essa fase. É importante observar isso. Todos nós estamos atravessando. Então, evite conflitos de todos os níveis, os conflitos dentro de redes sociais, os conflitos familiares. Esse não é um momento de evocar conflito para resolver questão. Esse é um momento de evocar a possibilidade de se harmonizar e atravessar esse nível de chegar até a aceitação. Isso é fundamental. Solidariedade. Então, a arte, o contato com a arte, esqueci que ele está antes, a arte alimenta a alma, é um fato. Então, a gente também tem isso, né? Tem peças de teatro de graça, tem os museus de grátis. O contato com a arte com você, o que eu posso fazer enquanto arte? Algumas pessoas têm esse espaço e que nunca teve tanto tempo, né? O Renato, por exemplo, ele toca lá os teclados dele, ele começou a fazer umas músicas com imagem de fundo e manda para a gente. Nossa, isso é uma coisa maravilhosa. Isso ajuda a trabalhar a aceitação, ajuda a atravessar um momento denso com o archote aceso. Isso é acender o archote. Próximo, a solidariedade. Isso é um momento muito denso, né? Muitos precisam do básico para sobreviver. E até, assim, por pesquisa científica, sabemos que uma pessoa que se volta para o outro, que é solidária, ela tende a ser mais saudável. Então, uma escuta sobre o momento é muito importante nesse momento. O que é possível a gente fazer e ajudar, só vai nos ajudar também. É uma via de duas mãos. Aproxime-se do coração, aproxime-se da luz. Lembra, como disse a poesia, que a vida exige muito coragem. E que coragem é uma ação do coração. Então, à medida que eu, desculpem, me aproximo do coração, que eu chamo as qualidades que são próprias do coração, eu tenho uma probabilidade enorme de chegar à aceitação e de transformar as possibilidades. Próximo, Renato, aproximar-se do coração e da luz, tudo que seja luz. Qualquer situação, coloque luz nela. Não acrescentar dor a dor, não acrescentar conflito ao conflito, não acrescentar problema ao problema, como a gente tem visto acontecer, infelizmente, ainda. Então, quando a coisa estiver escura, perceba, observe e traz o archote, simbolicamente. Ilumina aquela condição. Próximo, uma gratidão diária. Quando eu acordo, eu agradeço porque eu tenho um dia para viver com absoluta saúde. Se eu passei o dia e eu vou deitar com absoluta saúde, agradeço porque eu estou com absoluta saúde, porque minha família está com saúde. Agradeço porque estamos, o mundo caminhou mais um dia em direção a uma solução que chegará. O exercício da gratidão também é um fator importante para chegar a esse nível de aceitação. Voltei ao Boban. Eu adoro o Boban, adoro o que ele escreve.
E aí, quando eu falo aí de reconstrução, como se reconstruir, esse texto dele cai para mim, pelo menos, como uma pérola. O coração, eu falei que tem que ir para o coração. E ele diz que o coração precisa de lentidão, de sigilo, de atenção, de paciência. O que precisamos em nosso tempo é ouvir o barulho da origem das almas. A gente está aí sofrendo por causa dos barulhos da existência, dos imensos barulhos da existência, e talvez o Bobão parece que ele escreveu isso para agora, ele já escreveu isso há algum tempo, mas ele diz que o que precisamos em nosso tempo é ouvir o barulho das almas. E para ir de encontro a essa origem das almas, há alguns aspectos, algumas coisas que nós podemos fazer para encontrar isso. Um deles são estudos elevados. Buscar a função e intuição da consciência. A gente tem os estudos da razão são fundamentais, lógico que são. Precisamos dele mais do que nunca nesse momento. Alguns serão exatamente o que nos eleva, né? Mas, por exemplo, para quem é Rosa Cruz, tem várias monografias para estudar. Às vezes a gente fica só na teoria, não tem a prática ainda desenvolvida. E aí é um tempo para isso. É um tempo que a gente pode praticar mais, né? Pegar aquelas monografias que a gente tem, e outros nas suas tradições, nas suas formas de ver, de que forma eu posso praticar mais para aproveitar o tempo que eu tenho, que eu não estou saltitando tanto lá fora, né? Então, para ouvir essa origem, esse barulho da origem das almas. As práticas corporais, né? A gente vai falar um pouco da yoga, por exemplo, daqui a pouco. As práticas corporais ajudam a entrar em contato com esse barulho, com esse som da origem das almas, porque é um foco em você mesmo. São práticas que vão alinhar mais o corpo físico, que é muito massacrado na existência, e muito massacrado nesse momento, por tudo que a gente viu até agora, e que reencontra o seu alinhamento. As práticas respiratórias, né, chamadas de pranayamas na yoga, porque cientificamente a gente sabe que quando alguém consegue fazer respirações, práticas respiratórias mais profundas, os pranayamas principalmente, naturalmente o nível de ansiedade cai. Por isso, respirar pelo diafragma, né? Vamos respirar, inspira e expira, inspira. Prende um pouquinho o ar, expira. Isso cai o nível de ansiedade e a partir dessa prática eu posso, inclusive, ouvir esse barulho da origem das almas. Emissão de sons sagrados. A emissão de sons sagrados são fundamentais para atravessar esse momento, né? Cada um tem os seus sons. Quem atravessa o campo do budismo, o campo do hinduísmo, há os mantras maravilhosos. A Rosa Cruz tem os seus sons sagrados, alguns muito específicos para diminuir a ansiedade. Tem os sons sagrados do catolicismo, né? Músicas maravilhosos, cânticos maravilhosos do catolicismo, os cânticos, os louvores que outros caminhos fazem, os louvores a Iemanjá. Cada caminho tem a sua forma de entrar numa frequência superior que o som das músicas sagradas trazem. Às vezes, quando tudo começou no início, que a densidade era muito grande, muitas vezes na parte da manhã inteira, enquanto eu cuidava do apartamento, limpava, tinha que fazer comida, eu colocava Deva Premal, Miten e Manose e ouvia mantras a manhã inteira e cantava mantra. E paz total, apesar de estou em estado de paz. Próximo, pensar e visualizar o melhor. Isso é fundamental para atravessar esse momento. Eu encontrei um texto numa revista Rosa Cruz, que um Rosa Cruz escreveu, um frater nosso. Quando a gente fala, porque tem gente que não é Rosa Cruz, quando a gente fala frater e soro, significa irmão ou irmã, que é a maneira como nós nos relacionamos um com o outro. Então, ele escreveu um texto bem pequeno, mas muito resumido, por que pensar e visualizar o melhor promove esse campo da reconstrução. Eu vou ler para vocês, é bem pequeno. A mente é a guardiã de todas as nossas crenças, percepções, experiências
memórias e aspirações. É a máquina mais poderosa que temos à disposição, mas também a mais difícil de controlar. Aprender a usar o poder da mente e criar tempo para nutrir valores de paz, misericórdia e alegria ajuda você a acabar com as suas maiores ansiedades em qualquer tempo. Uma mente bem nutrida produz melhores pensamentos, melhores desejos, melhores palavras e melhores ações. Uma mente bem nutrida responde com base no amor, a coragem e nos bons votos. Essas são as duas maiores forças de união. Foi o frater João Luiz Carvalho Viana que escreveu esse belo texto, que resume bem a importância de pensar e visualizar o melhor, porque ele traz qualidades como essas que ele citou ali. A próxima, a prática do silêncio. Precisamos ir para o silêncio, porque é onde mais nós vamos ouvir esse barulho da origem das almas. Quanto mais eu tento exercitar alguns espaços de silêncio no meu dia a dia, no meu cotidiano, e esse tempo, a gente tem um tempo maior para isso, mas eu tenho a possibilidade de ouvir esse barulho da origem das almas. E isso é a grande reconstrução. Isso pode fazer com que a gente reencontre uma nova humanidade, mas quem sabe na humanidade como um todo. A próxima. E aí, eu quero falar com vocês da yoga e meditação, muito resumidamente, mas do ponto de vista do que pesquisas científicas comprovaram da eficácia de prática de yoga e prática de meditação. Porque aqueles que ainda não o fazem, se quiserem, podem entender que quem pratica sabe a importância disso, mas hoje a gente tem pesquisas científicas que comprovam. Estudos comprovam a eficácia de práticas respiratórias, que são os pranayamas, né? O Luiz, por exemplo, quando começou todo esse processo, que ele começou a fazer as aulas de yoga pela internet, ele falou, olha, o que eu vou escolher vai estar principalmente focado para esse momento. Né? Porque a gente precisa de ter foco, concentração, muita serenidade, proteger bem o pulmão, e todas as práticas respiratórias vão nos ajudando nisso. Práticas corporais, né, são os asanas, que vão ajudando a encontrar esse ponto de equilíbrio para atravessar esse momento, para que a gente tenha uma vida mais tranquila, mais saudável, mais harmoniosa e feliz, e para que a gente atravesse esse momento que, embora tenha as suas densidades emocionais, a gente atravessa as etapas do luto naturais, mas eu atravesso. As práticas vão nos levar a fazer essa travessia. Né? E aí a gente não entra na patologia, a gente atravessa só. A gente só atravessa, com mais paz e serenidade. E a meditação? Foram feitas pesquisas científicas com monges na Índia que meditavam, que têm longa prática de meditação, e cientistas analisaram o cérebro dessas pessoas que meditam a longo tempo, e um outro grupo, pessoas que nunca meditaram. E o que eles encontraram? Eles viram que há uma redução na atividade do sistema nervoso simpático e um aumento do parasimpático. O parasimpático é aquele que restaura, né? Você está muito tenso, você está com medo, com ansiedade, o sistema simpático fica muito ativado, produz cortisonas e outros hormônios da ansiedade, e como a gente viu naqueles transtornos, aquilo não restaura, o parasimpático não entra em atividade. E o que eles perceberam que quem tem uma prática de meditação, há uma redução desse sistema nervoso simpático e há um aumento do parasimpático, e isso vai fazer o quê? Um processo de desaceleramento interno. Nós ficamos naturalmente mais calmos. Desacelera a agitação interna. Um outro ponto da pesquisa deles é que quem
faz meditação, tem uma longa prática de meditação, produz mais óxido nítrico no corpo, que é um antídoto exatamente contra o cortisol. Como a gente produz cortisol e outros hormônios, o estresse, ele é um antídoto a isso, a esses hormônios, e aí produz mais serenidade. Outro aspecto que eles encontraram é que o córtex pré-frontal esquerdo fica mais ativo do que o direito. E essa ativação do esquerdo mais ativa produz uma visão mais otimista da vida, né? Então, uma otimista do mundo, da vida, e o quanto a gente precisa dessa visão otimista para poder reconstruir esse tempo nosso. E ele traz esse estado de quietude, um estado de mais serenidade, de mais alerta consciente. Eu estou consciente, eu atravesso calmamente, tranquilamente. Então, depois de todas essas explicações para vocês, eu vou convidar vocês para que a gente faça um tempo de exercício, de trazer essa força do coração, que para nós Rosa Cruz é simbolizado pela rosa, que a gente possa enviar para o universo nesse momento, para o planeta. Precisamos lembrar que isso é uma questão mundial, não é uma questão só minha, nem da minha família, nem do meu país, ela é mundial. E um dos maiores benefícios que nós podemos fazer nesse momento é tirar alguns momentos de silêncio para enviar o melhor para toda a humanidade, que precisa tanto. Então, uma música vai entrar, enquanto essa música estiver tocando, eu peço a vocês, se quiserem, que a gente emita para o mundo, para toda a humanidade nesse momento, paz profunda. Então, muito obrigada a todos, né? Que fique um exercício prático para todo mundo. Espero que tenha contribuído com informações que possam ajudar cada um de nós a atravessar esse momento. E vamos caminhar, reconstruindo, reconstruindo, reconstruindo.
Obrigada mais uma vez por todos estarem aqui. E agora eu deixo para o nosso frate Adalberto ver se alguém tem alguma colocação que queira fazer, alguma questão, e a gente vai tentar ver o que é possível responder. Agradecer a todos a presença de vocês, os Rosa Cruzes e não os Rosa Cruzes, né? Agradecer profundamente a Soror Elcinéia, mais uma vez uma brilhante palestra, né? Que nós possamos continuar a ter momentos como este de clareza e luz. Muito obrigado, senhor. Eu que agradeço.